Bem, vamos lá então. São 19 horas e 7 minutos desse dia 9 de junho, esse dia frio, né? Estamos iniciando mais uma aulinha. Agora a gente está ao vivo em todas as plataformas, né? Está ao vivo no Facebook, ao vivo no Instagram, ao vivo no nosso canal do YouTube. Brincadeira, né? A gente está só aqui dentro dessa sala do Google. Pessoal, antes de mais nada, tá? Eu quero dizer para vocês que hoje a gente vai receber uma participação bem especial para o desenvolvimento da nossa aula. E tem tudo a ver com o que a gente está tratando, né? Boa noite, Cristina. Tem tudo a ver com o que a gente está tratando, tem tudo a ver com o cenário que a gente está vivendo, né? E eu acho que é bem importante a gente pensar algumas questões, né? E ter algumas visões diferentes. Então, acho que vocês vão gostar. E é um momento diferente para que a gente consiga, né, trabalhar esse nosso conteúdo de formas que não fique tão pesado, como eu falei para vocês, né? A teoria, ela às vezes é maçante. Pessoal, enquanto a nossa participante não entra, eu queria dar os parabéns para vocês por conta do nosso desafio. A minha estagiária tá bem louca, né? Vocês estão vendo. Peço desculpa, acontece no ao vivo, né? Eu queria dar os parabéns para vocês pelo nosso desafio, que vocês se experimentaram um pouquinho a pensar fora da caixa. A gente teve várias coisas bem legais, bem criativas, né? E é sobre isso que a gente vai comentar também com a nossa convidada. E eu acho que foi muito bacana ver essa visão de vocês, né? De que forma que vocês trabalham a questão da criatividade, de que forma que vocês saem um pouquinho da zona de conforto, né? Para se experimentar. E eu acho que é bem importante trabalhar essas questões, tá? Então a gente teve aí desde algumas ideias ligadas a alguns produtos de... Boa noite, Amanda. Alguns produtos de cunho para quem realmente guarda e coleciona alguns itens, né? A gente teve pessoas que criaram ideias muito legais, né? Desde originar uma empresa para oferecer esse determinado produto. Então foi muito bacana todas as possibilidades que vocês deram para esses itens inusitados que eu passei para vocês. É um desafio que eu sempre costumo realizar em todas as minhas turmas de empreendedorismo, né? Obviamente que é um desafio bem singelo, né? Bem simples, mas justamente para a gente poder analisar qual é o perfil criativo da turma, tá? Então eu tenho para dizer para vocês que a turma 47 é uma turma muito criativa, tá? Parabéns para todos vocês. O que vocês acharam? Foi difícil? Foi tranquilo? Contem. Vocês estão me ouvindo, gente? E aí, Cris, conta pra nós, como é que foi? Foi tranquilo, né? Então, o acesso do AVA é um mistério. Até agora de tarde, quando eu entrei, ainda não tava, tá? Mas eu já pedi pro pessoal. E a culpa, na verdade não é culpa, né? Mas o problema não é nem com a nossa escola, tá? Que fique bem claro. É um problema com a mantenedora. A mantenedora acabou se perdendo em alguns componentes, início de componente, finalização de componentes, e consequentemente, a gente teve alguns problemas com a liberação dos AVAs, tá? Então fiquem tranquilos que ninguém vai ser prejudicado. A gente vai conseguir corrigir essa situação, né?
Agora, quando a gente tiver as atividades e essas atividades precisarem ser entregues pelo AVA, se porventura vocês ainda não tiverem um acesso, aí a gente flexibiliza essa entrega ou pelo WhatsApp ou através do e-mail, mas tudo isso para facilitar e evitar que qualquer um de vocês sejam prejudicados. Beleza? Lizzie, por que que foi complicado falar? Tu é uma pessoa tímida? Até para quem, até para quem sofre um pouquinho de timidez, esse nosso componente, ele provoca essas experimentações, né, para que a gente pare um pouquinho e tente fazer algo diferente, né, algo fora do habitual, algo que a gente não tem tanta segurança de fazer, né? E aí a gente vai ver que empreender é exatamente isso. Empreender é exatamente isso. É tu ter segurança, é tu sair da tua zona de conforto, é não ter medo de errar, né? E eu disse para vocês que não era para ninguém ficar com medo de estar certo, de estar falando bobagem ou de estar errado, né? Era para deixar a coisa fluir. E foi muito legal, porque todo mundo conseguiu fazer isso, né? Algumas pessoas me pediram auxílio no privado, né? E para essas pessoas eu dei auxílio. Mas a grande maioria nem precisou, né? A grande maioria foi bem tranquilo. Todo mundo entregou a proposta do desafio. E eu me diverti muito, né? Eu me diverti muito porque teve muita coisa bem bacana. Teve algumas pessoas que preferiram dar a mesma funcionalidade para o item, né? Isso eu deixei bem claro que poderia, né? Então teve algumas pessoas que preferiram dar a finalidade a qual ele já existia. Beleza, não tem problema nenhum. E tem algumas pessoas que tentaram, né, dar alguma diferença, né, dar alguma incrementada nesse item e fazer com que ele realmente tivesse valor. Quem ficou com o item do autógrafo do Faustão teve maiores dificuldades, né? Esse é um item que, olha, medonho, né? Medonho. É difícil. Mas mesmo assim, quem ficou com o item do autógrafo do Faustão conseguiu agregar valor, né? Conseguiu fazer com que aquele produto tivesse realmente uma viabilidade. Olha que legal, né? Então, foi bem bacana. Vamos só aguardar a nossa participante, que eu acho que está entrando agora. Alguém quer chutar quem é? Não. Vocês conhecem? Aí fica muito óbvio, né? Boa noite, Eliane. Tudo bem? Deixa eu transmitir para vocês a minha tela. Boa noite, Thiago. Tudo certo? Beleza. Boa noite, Rodrigo. Bom, pessoal, antes da nossa convidada especial entrar na sala, na nossa última aula a gente estava vendo, né, algumas questões que influenciam diretamente a vida, o caminho deste empreendedorismo, né? A gente viu alguns dados, alguns números que mostraram, né, que o Brasil é um dos polos do empreendedorismo, né?
a gente tem uma veia empreendedora muito forte. E aí a gente viu alguns índices que comprovavam isso. E aí eu perguntei para vocês, se na teoria é tão bonito, né, se os números nos mostram esses dados, por que que na prática é diferente, né? Por que que na prática é difícil? Por que que na prática é dolorido, né, empreender no Brasil? E aí a gente viu alguns pontos principais que acabam afetando diretamente a vida, né, dessa pessoa que quer empreender aqui no Brasil. E aí a gente vai recordar que nós falamos desde a concorrência, né? Boa noite, Jonathan. Nós falamos da concorrência, né? E aí a gente viu que a concorrência ela é necessária. A gente viu a burocracia, que é um dos itens que mais atrapalha a vida do empreendedor. Mas também a gente viu o outro lado, né? Eu convidei vocês para que nós fôssemos atrás daquela pilha de papéis e tentassem entender por outro lado, né? O lado onde a burocracia é necessária. E aí a gente viu também a falta de planejamento como um dos grandes casos de prejuízos, né, para quem quer empreender no Brasil. E a gente viu também, por fim, a falta de foco, né, a falta de objetivo. Que muitas vezes quem é empreendedor mesmo, né, quem quer abrir um negócio, tem muita vontade. Boa noite, Nicolas. Tem muita vontade, né? Quer se atirar no mercado de cabeça e quer fazer com que o produto ou serviço dele uma adaptabilidade no mercado. Então, esses itens acabam afetando diretamente. Bom, neste exato momento, estamos recebendo a participação da nossa entrevistada especial, né? Eu dei alguns chutes aí, algumas dicas, pedi para que vocês tentassem adivinhar quem era, mas hoje a gente está recebendo a participação da Prof. Clarice, né? Prof. Clarice vocês já conhecem, acabaram de ter aula com ela. E a ideia hoje é a gente fazer um bate-papo, né? Sobre esse tema tão importante que é o empreendedorismo, né? Sobre esse tema tão importante que é preciso discutir, que é preciso ser trabalhado dentro das empresas. E eu falei para vocês que empreendedorismo não é apenas querer abrir um negócio. Então a Clarice está aqui justamente, né, para a gente poder debater isso. Por conta de que, para quem não sabe, né, eu acredito que a Clarice deva ter comentado para vocês, a Clarice hoje, para mim, é uma das figuras mais intraempreendedoras que nós conhecemos, né, que eu conheço, pelo menos. Seja por conta da vontade, das características empreendedoras que ela tem, e ela acaba aplicando tudo isso dentro da empresa a qual ela trabalha, que é, coincidentemente, a mesma que a minha, né, a Supervisão. A gente vai fazer um bate-papo bem legal, eu quero que vocês participem, né, e eu quero que vocês recebam a Prof. Clá. E aí, Clarice, tudo bem? Uhum. Uhum.
Uhum. Exatamente. E tu sabe, claro, que conversando com eles e eu expliquei exatamente isso, né? A gente ainda não entrou na questão, né, do intraempreendedor. A gente está falando sobre algumas dificuldades, né, que o empreendedorismo acaba trazendo ao longo do caminho, né? Mas eu quis fazer essa conversa antes de a gente entrar na questão do intra, justamente para fazer com que eles direcionem o olhar para essa situação, porque eu falei para eles que é muito nova, né? A gente acaba aprendendo que empreender é só e apenas abrir um negócio. E tem uma coisa que eu sempre gosto de falar, né? Nós temos que nos tratar como empresas. Como assim tratar como empresas? Sim, né? A gente tem que se cuidar como empresa e a gente tem que nos gerir como se fôssemos empresas. Porque a partir do momento em que tu tem essa gestão, que tu tem esses cuidados e tu trabalha essas características empreendedoras em ti, né? Tu se torna um negócio. E a partir do momento em que tu se torna um negócio, independentemente do ambiente onde tu está inserido, né? Aqui no nosso caso, não interessa que eu trabalhe no SEG, não interessa que eu trabalhe na supervisão, mas eu estou inserido em um ambiente e a partir desse momento eu faço parte desse ambiente. E aí é bem como a Clarice falou, né? O intraempreendedor, ele vai assumir o papel de dono do negócio. Ele vai puxar a responsabilidade para ele. E tem uma coisa que eu falei para eles, claro, que o intraempreendedor ele não é aquele cara que vai se limitar ao valor que vem no contra-cheque, né? Ou a carga horária diária, né? Que bate 15 para 6 e o pessoal tá louco de vontade de sair correndo, né? De ir embora. O intraempreendedor ele é aquele cara que se precisar ficar um pouquinho fora da carga horária, ele vai ficar, não vai ver problemas, né? E principalmente é aquele cara que não vai falar a seguinte frase: eu não recebo para fazer isso, né? Provavelmente vocês devem conhecer algum colega, alguém que tem esse tipo de pensamento. É errado? Não, mas é uma escolha dele, né? Não ser empreendedor dele próprio. E isso hoje, né, no mundo competitivo do mercado, em toda essa loucura que a gente está vivendo, hoje é um diferencial que vai fazer muita falta, né? Claro.
sem tamanho. Hoje nós trabalhamos de pijama, né, claro? E uma coisa bem importante também, né, claro, principalmente no cenário que a gente está vivendo hoje, o empreendedorismo teve uma pergunta do Domingos que não está presente, ele me avisou que ia acabar se atrasando, mas o Domingos me perguntou, professor, então quer dizer que a gente consegue aplicar o empreendedorismo em todos os âmbitos, né, em todos os cenários? Sim, né, o empreendedorismo ele acompanha a gente ao longo da nossa vida, né? Início de baile, nós empreendemos na nossa vida. Lá, quando a gente tem os nossos objetivos, nossas metas, né? E aí a gente pensa o que é que nós vamos querer ser quando crescer, qual é o curso que a gente vai. O Thiago falou que caiu. Caiu ou tá ok? Tá ok? Tá ok? Eu acho que foi. Deve ter dado algum probleminha aí, Thiago. Então, retomando, né, a gente acaba aplicando o empreendedorismo desde esse início, quando a gente faz todos esses planejamentos de o que é que a gente vai fazer quando crescer, qual é o curso, né? Ou seja, a partir do momento em que vocês decidiram fazer o curso técnico do SEG, vocês também estão empreendendo, né? E aí, talvez de forma inconsciente, vocês já estão se tratando como empresa, porque vocês sabem que no mercado precisa ter qualificação, né? Precisa sair na frente, precisa ter uma forma de pensar diferente, sair da zona de conforto. E vocês estão buscando isso, né? Então, o empreendedorismo, tu pode e deve aplicar em todos os âmbitos da tua vida. Nós somos empreendedores em casa, né, Clarice? E agora em home office mais do que nunca.
Claro, sem dúvida. Uhum, uhum. Tem uma coisa a gente estava trabalhando na última aula, né, que é a questão do pensamento fora da zona de conforto, né? É tu ampliar a tua visão, né? E aí tem uma coisa que a gente faz bastante, que é a análise de cenário. E aí a análise de cenário nos provoca essas questões, né? A enxergar além do que a situação está nos mostrando. Se eu tenho uma ilha, né, a figura de uma ilha com dois coqueiros e um coco na minha frente, se a gente vai fazer a leitura desse cenário, a gente pode descrever apenas o que a gente está enxergando, né? Uma ilha, dois coqueiros, um coco, ponto, né? Só que a gente não pode pensar apenas dessa forma, a gente tem que ter um pensamento totalmente ampliado, né? A partir do momento em que a gente se limita a ter um pensamento desta forma, olhando apenas o que a gente está enxergando, a gente acaba entrando numa zona muito perigosa, que é a tal da zona da mediocridade, né? A mediocridade nada mais é do que pensar de forma igual a todos os demais, né? De forma média, né? Eu estou dentro da média. Então, em qualquer cenário que a gente vai visualizar, a gente vai tentar interpretar, é preciso pensar por outro ângulo, né? Por que que daqui a pouco nessa figura que a gente está tentando analisar, que é a figura de uma ilha, por que que daqui a pouco eu não digo que tem um tubarão, que tem peixes no mar, né? Porque a ilha não vai estar flutuando, né? Por que que eu não digo que daqui a pouco ali do lado direito pode estar vindo um barco, um navio, né? Ou seja, não se limitar apenas o que eu estou enxergando, né? Então, quando a gente vai realizar uma análise de cenário, eu acho que o momento que a gente está vivendo agora é exatamente este, né? Não enxergar apenas um vírus, mas enxergar todas as possibilidades e todas as consequências que ele pode nos trazer, né? E tem trazido, mas realizar uma análise de cenário não apenas limitando ao que a gente está enxergando, né? Experimentar novas possibilidades, sair da nossa zona de conforto. E aqui, claro, eu acho que é muito importante a gente chegar nessa questão. O empreendedorismo, a gente sabe, né, que não é apenas abrir um negócio, mas também tem esse quesito, né? E aí eu queria perguntar para ti, como que tu acha que vai ser a maneira de fazer negócio, né, a maneira como as empresas vão fazer negócio após a pandemia, né? Será que realmente vai ser a mesma coisa? Será que a forma de empreender vai ser a mesma? Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso para nós. Acontece, claro, acontece no ao vivo, não tem problema, bem tranquilo. Tá certo. A gente não pode trancar o processo criativo dela, tem que deixar. Exatamente.
Uhum. Sabe que da mesma forma que existem essas empresas, né, que estão ligadas no cenário, que realizam uma análise de cenário não limitada apenas ao que está enxergando, né? Ou seja, aquelas empresas que imaginam a possibilidade de talvez atrás daquela palmeira, né, atrás daquele coqueiro, ter alguma coisa, né? Ou imagina a possibilidade de talvez ter uma nuvem, né, chegando próximo e daqui a pouco chover nessa figura, chover nessa situação. Essas empresas elas têm maiores facilidades de adaptar-se a novos cenários e a gente está vendo isso, né? No momento que a gente está vivendo hoje da pandemia do coronavírus. E aí a gente tem um outro cenário, né? E tem uma questão, claro, que em todas as minhas aulas, eu sempre, quando eu chego nesse ponto, eu canto, né, para ficar bem específico, bem grudado na cabeça de todos, que são aqueles negócios que sofrem de síndrome de Gabriela, né? Que são apegados à maneira como eles faziam as coisas, ou à maneira como os processos aconteciam. E automaticamente esses negócios, se a gente for avaliar, colocar na ponta do lápis, eles estão tendo maiores dificuldades comparado a estes demais, né, que ampliaram a visão, né, saíram de dentro da caixinha e imaginaram, cara, o coronavírus apareceu lá do outro lado do mundo. Mas e se ventura isso chegar até aqui? O que é que eu vou fazer? Como é que as minhas relações vão acontecer? Como é que o meu negócio vai acontecer? Né? Então, automaticamente, essas empresas, esses negócios que estão ligadas no que está acontecendo, ou seja, realizam uma análise de cenário total e não apenas limitada, estão saindo melhores do que esses negócios que sofrem de síndrome de Gabriela. E aí, claro, eu te pergunto o seguinte: ah, qual que seria a dica que a gente pode dar para eles, né, para os nossos queridos alunos, já que eles também precisam ser geridos como empresas? Como que a gente deve fazer para que não tenhamos essa análise de cenário limitada, né? Olhar apenas o óbvio. Como que a gente faz? Parece ser tão difícil, né?
Só que o que a gente precisa fazer é pensar, né, claro? Não dá pra gente imaginar que, isso nunca vai me afetar. Isso é algo tão distante, né? Isso é só uma gripezinha. Não, a gente tem que pensar as possibilidades sempre. Hum, não, ainda não. Exatamente. E aí, sempre quando eu falo essa questão da análise ambiental e de tu ter um pensamento dentro da média, ou seja, um pensamento medíocre, sempre quando eu falo a primeira vez, os alunos ficam, mas isso é um xingamento. Não, na verdade, a palavra mediocridade se remete, né? A algo mediano dentro da média. Isso não é um xingamento. Com o passar do tempo, tornou-se um xingamento. Afinal de contas, a gente vive numa era tão tecnológica, tão inovadora, né? Tão à frente do nosso tempo, onde quem realmente tem um pensamento comum acaba ficando para trás, né? Então é preciso ter esse tino de olhar quais são as possibilidades, testar as possibilidades, não se atracar igual, né, uma galinha sem cabeça e querer fazer tudo ao mesmo tempo, porque daí não dá certo, né? Mas pelo menos sair fora da nossa zona de conforto. E, claro, essa atividade que eu propus para eles foi exatamente sobre isso, né?
entregar alguns itens totalmente inusitados, alguma possibilidade, né? Algumas novas características, algumas novas adaptações para que esses itens pudessem ser comercializados. E aí eu estava falando um pouquinho antes da gente começar o bate-papo, que eu fiquei muito orgulhoso, porque a gente teve muitas ideias muito legais, né? Teve pessoas que preferiram dar a mesma finalidade para o item, né? Mas que mesmo assim agregaram valor a ele de alguma forma, e tem pessoas que deram, né, totalmente uma versão, né, que nunca talvez eu tivesse pensado. Então isso é muito legal, porque isso mede o processo de criatividade. E quando a gente fala processo criativo, a gente está falando de inovação. Porque se a gente for ver a grosso modo, a inovação nada mais é do que novas possibilidades, novas adaptações, novas características, né? Ou seja, fazer as coisas como eram ontem de uma maneira totalmente diferente, de uma maneira totalmente jamais pensada. Então, o nosso componente ele traz essas reflexões e é muito importante a gente parar para pensar, né? E daí agora a gente entra para finalizar só numa questão que também é muito importante. A Clá como uma gestora de equipe, né, Clá? E ligada diretamente a essa questão da área de gestão de pessoas, né? Ela pode contribuir aí com a gente, mas nós pessoas, né? A gente precisa tomar o cuidado também de querer fazer diferente dentro de uma empresa. Não interessa se tu trabalha na área de vendas. Não interessa se tu trabalha na área de atendimento ao cliente. Não interessa se tu trabalha no balcão. Não interessa se tu atende telefone, né? Independente da tua área, tu pode ser melhor do que tu foi ontem. Tu pode empreender dentro dessa função, tu pode aplicar características empreendedoras dentro dessa função e, consequentemente, assim, ó, isso é regra, né? É regra. Consequentemente, tu não vai estar fazendo isso apenas para o negócio onde tu está inserido, mas principalmente para ti, né? E a partir do momento em que tu faz para ti, que tu se desenvolve, tu busca o melhor, tu quer ser o melhor, né? E isso não é errado a gente querer ser o melhor. Muito pelo contrário, né? Claro, tudo dentro das normalidades. Não vai querer passar em cima das pessoas a qualquer custo, não é isso. Mas a gente precisa ter esse sentimento de querer ser melhor, de buscar fazer as coisas melhores. Então, a partir do momento em que a gente desempenha esses papéis dentro da nossa atividade que a gente faz, independente ela qual for, né, automaticamente a gente vai estar fazendo isso para nós. A gente vai estar colaborando, né, para nós, para o nosso desenvolvimento e, consequentemente, a partir do momento em que a gente tiver uma outra oportunidade, a gente vai ser melhor ainda do que nós fomos ontem, e é essa evolução que precisa acontecer, e é essa evolução que acontece a todo momento no mercado. É claro.
É um recomeço. Exatamente. E eu acho que, para sintetizar tudo isso que tu falou, a questão de sermos melhores, né? E aí talvez o pessoal tá se perguntando, poxa, mas o que é que isso tem a ver com empreendedorismo? E aí vocês vão lembrar que eu falei que empreendedorismo não é apenas abrir um negócio, né? Isso é empreender, né? Se a gente quer ter uma sociedade diferente, se a gente quer ter governantes diferentes, se a gente quer ter uma evolução com segurança, se a gente quer ser melhor do que nós fomos ontem, a gente precisa agir para tal. Mas agir de forma consciente, agir de forma produtiva, agir de forma, né, que realmente a gente vai conseguir fazer com que as coisas aconteçam. E isso é empreendedorismo, né? Seja abrindo um negócio, seja tendo atitudes empreendedoras sociais, né? Que daí a gente vai trabalhar o empreendedorismo social, seja intraempreendendo, seja no setor que tu trabalha, independente, como eu falei, né? Ou seja, empreender, gente, é tudo isso, né? Então, é muito legal ter essa visão que para alguns possa parecer que é uma pegada da área de gestão de pessoas, teoria comportamental, e é, né? Mas eu acho que é muito importante ter esses ganchos e esses cruzamentos desses componentes, porque isso forma não só vocês como profissionais, mas faz com que vocês não tenham uma visão limitada. Ou seja, quando vocês se depararem com aquela ilha lá na frente de vocês e alguém perguntar, fulaninho, descreve aí para mim o que tu tá vendo. E aí tu te limitar a falar que tá vendo um monte de areia, dois coqueiros, né? E talvez, só talvez, um coqueiro, provavelmente tu vai ficar para trás. Então eu acho que essa contribuição e esses casamentos, né, desses componentes fazem com que vocês tenham, né, acesso a a uma visão diferenciada, né, a um conhecimento diferenciado e, consequentemente, sejam diferentes. Porque a gente não quer aqui formar aluno para simplesmente ter um curso técnico. A gente não quer apenas que vocês entrem para o índice de pessoas que concluíram um curso técnico. A gente quer que vocês realmente sejam os melhores. Só que para isso, né, e aí entra aquela questão, depende de todos os agentes envolvidos. Depende muito de vocês também, né? Bom, Eu acho que, pode eu acho falar. que a gente não pode, eu acho que a gente não pode ter medo de investir em novas conquistas, porque a única coisa que a gente vai conseguir é o nosso conhecimento. Nessa época, nesse pandemia, Sempre, sempre, sem dúvida. Concordo muito e obrigado pela contribuição, Liz. Acho que é bem por aí, né? A gente precisa. Pode falar.
Sem dúvida, sempre. E eu acho que todo mundo já fez isso, né? De iniciar uma pesquisa e acabar parando lá em outro lugar. E isso é muito bom porque acaba construindo o nosso conhecimento, né? Em determinadas áreas. Pessoal, ah, infelizmente a gente tem uma questão do horário, né? Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta diretamente para Clá, né, Clá? Fiquem à vontade, gente. Mas tu sabe que isso eu achei que fosse só comigo, Clarice. É. Aham. Sabe que eu falei para eles. Eu falei para eles que eu tenho certeza que eles não são tímidos assim, né? Porque são tão quietinhos. Mas eu sei que eles não são assim. Se fosse na aula presencial, eu sei como que ia acontecer. E eles são medonhos. Mas eles são uma turma bem centrada, né? Eles são uma turma que compõe um grupo muito legal de trabalhar, né? Que participa. Legal, muito legal. Sim, isso aí. Exatamente. Fazer provocações para que eles tenham, né, essa vontade de querer ser diferente também. Então, acho que é muito importante. Claro, muito obrigado pela tua participação. Acho que foi extremamente importante, né, para a gente construir esse debate. E eu acho que momentos assim eles deveriam acontecer sempre, né? E nas minhas aulas eu sempre procuro fazer, não só no EAD, mas também no presencial, eu procuro ter essa pegada assim de trazer alguém para conversar sobre o assunto, porque eu sempre falo, né? Eu falo para eles aqui também. A teoria ela é tão bonita, né? A teoria a gente dá vontade de emoldurar e colocar na parede e achar que os problemas estão resolvidos. Só que daí quando a gente vai na prática, aí dá problema. Aí é totalmente o oposto. Então é importante a gente ter essa vivência de mercado, de pessoas que estão no mercado, estão trabalhando, estão vendo as situações, né? Tem algo para contribuir.
E tu, sem dúvida, eu tenho certeza que contribuiu bastante com eles, né? E além de matar a saudade, tenho certeza. Hum. Bom, pessoal, muito obrigado então, né? Até a próxima aula. E aí a gente vai dar sequência no nosso conteúdo. Quem infelizmente não acompanhou o nosso bate-papo, o vídeo vou subir no YouTube agora e vai estar disponível depois, tá? Se cuidem, fiquem bem e até a próxima aula. Boa noite.